Seja bem-vindo ao Decisão Nacional. A mão humana vai alterando a paisagem. Foi isso que aconteceu quando foi construída a barragem do Alqueva, no Alentejo, e é isso que vai acontecer quando a nova linha férrea que liga Évora a Elvas e à Europa estiver concluída. Com estas infraestruturas surgem mais oportunidades de negócio, mais empregos, mais pessoas a viver e a visitar a região. A economia ganha e, em particular, o turismo. Hoje, no Decisão Nacional, vamos conhecer esta nova ligação e os impactos na economia e no turismo no Alentejo. Fique connosco. O Corredor Internacional Sul é o maior projeto de ferrovia dos últimos 100 anos. Com 80 km de linha nova e 90 km de linha renovada, o Corredor Internacional Sul vai ligar os portos de Sines, Lisboa e Setúbal à Espanha e encurtar a distância entre Sines e a fronteira em 3 horas e meia. O principal investimento deste projeto é a construção de um troço de linha férrea com extensão de 80 km entre Évora e Elvas. Além da linha nova, o Corredor Internacional Sul inclui a requalificação de várias partes das linhas de Sines, Sul, Alentejo, Leste, Évora e Vendas Novas. A obra representa um investimento de 650 milhões de euros. Para percebermos melhor o impacto desta proposta, são nossos convidados o Presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes, e o Presidente da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. E isto agora, com a linha férrea, também fica mais verdadeiro? Bem, obrigado pelo convite. Fica mais próximo. Quando nós tivermos a linha também de Évora a Lisboa requalificada com a terceira travessia sobre o Tejo, nós estamos a falar de uma distância entre Évora a Madrid de cerca de 4 horas, o que de facto é uma distância muito interessante. E também não é por acaso que muito recentemente o próprio Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a Presidente da Comunidade Autonómica de Madrid aperceberam-se desta mais-valia competitiva e vieram, enfim, trazer, a lume este tema. Para o turismo, a ferrovia é um elemento de mobilidade muito importante, até neste contexto que vivemos em Portugal, em que a infraestrutura aeroportuária de Lisboa não consegue absorver todos os pedidos de rotas. O ano passado, enfim, o aeroporto de Lisboa recusou mais de 1 milhão de passageiros, o que é muito significativo. De facto, o comboio, eventualmente estaremos um pouco atrasados, é uma alternativa muito interessante para os turistas internacionais chegarem a Portugal e chegarem ao Alentejo. Sem dúvida nenhuma que esta linha tornará o turismo do Alentejo mais próximo de Espanha, mais próximo de Madrid, mais próximo da Europa e tornará o nosso ecossistema de turismo muito mais competitivo. Já vamos falar sobre os impactos que eventualmente podemos estimar relativamente ao turismo e, na verdade, àquele que tem sido também o comportamento do turismo no Alentejo. Mas, António Figueira Mendes, queria lhe perguntar, inicialmente creio que Grândola teve algumas reservas sobre esta ligação ferroviária, nomeadamente até Sines. Isso já foi ultrapassado face também às perspectivas de desenvolvimento económico que a linha vai trazer? Muito obrigado pelo convite também, cumprimentar o Dr. José Santos. Vamos lá ver, aquilo que contestamos, e trata-se de uma contestação que é das populações desta região, sobretudo dos concelhos de Santiago de Cacém e Grândola, era um novo traçado. Nós estamos de acordo com esta remodelação que está a ser feita entre Sines, Ernidas e Grândola, que depois vai permitir exatamente a ligação à Espanha, passando por Évora e Elvas, e, portanto, desse ponto de vista, nós estamos absolutamente de acordo. O que não concordávamos era com a travessia, a alteração desse traçado, que passava aqui pela Serra de Grândola, com os constrangimentos que isto traria também para o turismo, porque na Serra da Grândola existem muitos empreendimentos turísticos, para além de uma paisagem fabulosa, de um montado de grande importância económica. Portanto, isso nós contestávamos. Quanto a isso, estamos de acordo. Creio que era preciso aqui adicionar o transporte de passageiros, porque isso que estamos a falar apenas de transporte de uma mercadoria. Pelo menos nesta fase aqui, até Vendas Novas, creio. Portanto, era preciso, de facto,
aumentar o transporte de passageiros neste troço entre Sines e Grândola e depois Vendas Novas, que isso, de facto, é criar mais-valias para o turismo. Creio que isso é importante. Nós É. concordamos que, de facto, este traçado, esta ligação à Espanha é fundamental Muito para bem. o desenvolvimento dos nossos territórios. E já vamos falar também sobre esse desenvolvimento e o impacto económico que vai trazer, mas relativamente ao turismo, concorda com esta questão que aqui o António Figueira Mendes colocava de mais carruagens para passageiros, digamos assim? Sem dúvida, queria também cumprimentar o Dr. Figueira Mendes, mandar-lhe um abraço. Sim, é claro, estamos a falar de uma linha mista de transporte de mercadorias e de passageiros. É verdade que ela foi sempre apresentada essencialmente como uma linha de mercadorias e de escoamento das mercadorias de Sines para a Europa, e isso é uma função extremamente importante no contexto da economia nacional, mas nós sempre também colocámos em cima da mesa o tema dos passageiros. Até porque sabemos que cada vez mais há franjas de mercado que preferem o comboio para viajar e essas franjas estão a aumentar. Portanto, aquilo que é uma tendência é cada vez mais hoje uma commodity, está a acontecer. Temos uma parte de linha nova, que é só para mercadorias, mas também há a requalificação de outras partes da linha. Já ver, a linha em larga medida, a partir de Évora, é totalmente nova. Exato. Há uma zona de modernização do antigo ramal de Estremoz, mas até Ocai, até à fronteira, é uma linha nova. E que pode atingir, de facto, velocidades próximas da alta velocidade. Daí aquilo que eu referi ainda há pouco. Sim. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista, faltando aqui, como lhe disse, a questão da requalificação até Évora e da terceira travessia sobre o Tejo. Só aí é que nós, de facto, teremos uma verdadeira linha de alta velocidade que vai unir Lisboa até Madrid. Para o turismo, sim. Se quiser, por exemplo, pensar em camadas mais novas do mercado, jovens, as gerações mais recentes, claramente essas gerações preferem viajar de comboio em vez do avião. E isso para nós é muito interessante. E o que é que vão encontrar? Ou seja, essa linha, a paisagem que vai atravessar, vai valer a pena? Bem, a paisagem mudou de alguma forma, o que é inevitável. Eu resido em Évora e, portanto, enfim, experimentei a linha férrea entrar na cidade e, obviamente, que mudou a paisagem. Foi um processo muito discutido e posso lhe dizer que a linha e o traçado que acabou por prevalecer não foi o traçado inicial. O traçado inicial era muito mau. E felizmente que houve... E as reservas de Grândola também. Sim, sabe que esses processos, quer os eixos rodoviários, quer os eixos ferroviários, não deixam a paisagem intacta e provocam sempre alguns constrangimentos. Portanto, é que os processos, do ponto de vista de declarações de impacto ambiental, de auscultação das populações, de proteção das linhas e das componentes patrimoniais, o que em Évora foi um assunto muito sensível, porque as obras de arte foram construídas, não podiam tapar vistas de uma cidade que, como sabe, é património da humanidade. Eu creio que se chegou a uma solução que mudou a paisagem do Alentejo, não a mudou drasticamente, nem de perto nem de longe, e criou uma infraestrutura que vai conectar Portugal e a zona do Alentejo à Espanha. E agora toda a Europa, no fundo. toda a Europa. Agora é importante que essa linha e que essa linha de mercadorias e de passageiros, de facto, seja vantajosa e benéfica para a região. E aí ainda estamos numa posição de expectativa relativamente a perceber, de facto... Portanto, não conseguem medir os impactos que isso vai ter. Para já, porque não sabemos exatamente quando é que a linha começa a operar, quer mercadorias, é passageiros, ainda que se fale entre final de 2024 e início de 2025. Depois há aqui um processo que é quem é que vai operar a linha. Claro que do ponto de vista das mercadorias, sabemos que são operadores privados que vão, obviamente, transportar essencialmente não só as mercadorias que vêm do Porto de Sines, mas também as mercadorias que serão descarregadas no Porto de Setúbal e no Porto de Lisboa. Portanto, essa linha vai ser crucial também para o escoamento desses produtos. Do ponto de vista mais da mobilidade de passageiros, no que tem a ver com o turismo, temos uma expectativa muito interessante, porque lá está, isso permitir-nos fazer uma ligação direta até Madrid. Curiosamente, o comboio que vá até Elvas para em Elvas. Portanto, a partir de Elvas não consegue ligar a Madrid. Mas de Évora a Madrid podemos ter uma ligação direta. Vamos ter que aguardar quem são os operadores que vão fazer esse serviço, quais são as frequências, à partida, em termos de sentido comum, o Intercidades que faz Lisboa a Évora vai, quando a linha estiver a operar,
até à fronteira. Portanto, vamos ter uma intercidade de Lisboa até Elvas. Portanto, há um conjunto de oportunidades que nós, aliás, vamos explorar no âmbito de um plano que estamos a preparar, um plano de hospitalidade para a Capital Europeia da Cultura, Évora 27, em que vamos ter já certamente a linha a ser operada em termos de transporte de passageiros, e vai ser uma grande oportunidade. Vai ser um projeto piloto, digamos assim, quase, não é? Vai ser um para projeto verificar. piloto. Vamos ter que pensar como é que vamos utilizar e promover para atrair turistas europeus e espanhóis a Évora e ao Alentejo quando for a Capital Europeia da Cultura. António Figueira Mendes, a perspectiva da linha que existe e a sua efetiva concretização já trouxeram aqui algum crescimento, alguma perspectiva também económica para Grândola, com a criação de um dos maiores parques logísticos privados. O facto de existir esta linha contribuiu bastante para a fixação deste investimento suíço, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? Foi estrategicamente colocado por nós no PDM a localização desse projeto, que foi posteriormente a ser definido no PDM que esse investidor ali começou a desenvolver o projeto, que apresentou há poucos dias o plano de pormenor na Câmara Municipal, que está agora a ser apreciado, e de facto isso liga-se ao desenvolvimento do Conselho, mas da região, que ele já foi construído naquele local com perspectivas do desenvolvimento entre Porto de Sines e, enfim, toda a ligação a Espanha e à Europa, e, portanto, a localização, de facto, é fundamental. E vai representar muitos postos de trabalho, não é? Sim, sim, exatamente. Isso não temos dúvida nenhuma. De qualquer modo, em relação ao desenvolvimento, sobretudo do turismo, há aqui uma questão que também temos que começar a pensar no futuro, que é se vier a construir o aeroporto de Alcochete como perspectiva, creio que era fundamental criarmos uma ligação a esta linha ou ao novo aeroporto. Igualmente era fundamental concluirmos e fazer uma ligação ao aeroporto de Beja, ao IP8, porque, de facto, todos os investimentos que estão aqui na faixa costeira do litoral alentejano, todos eles dependem da importância do aeroporto de Beja para o turismo aqui no litoral alentejano. E, portanto, creio que, desse ponto de vista, há aqui duas ligações, uma rodoviária, pelo menos, e de facto a questão da ferrovia não seria especiente também para esse efeito, mas é importante que também do ponto de vista da aeronáutica, do desporto de avião, que reduza de facto as distâncias e possa trazer mais turistas para esta região, não apenas para o litoral, mas para o próprio Alentejo, no seu todo. Sim, porque ficará quase como uma obra incompleta se essas ligações depois não forem concluídas e, no fundo, para valorizar aquilo que falava há pouco da questão dos passageiros. Exatamente, sobretudo com infraestruturas já construídas, como o aeroporto de Beja, é um desperdício não podermos aproveitá-lo para o desenvolvimento de toda a região do Alentejo e, sobretudo, para o Baixo Alentejo e o litoral. José Manuel Santos, concorda também com esta perspectiva? Estas ligações serão necessárias? Sem dúvida. Nós vamos discutir, uma das nossas prioridades de trabalho para este ano é discutir o aeroporto de Beja. Eu sempre disse que era bom que o aeroporto de Beja ficasse fora da shortlist pela Comissão Técnica Independente, porque obviamente o aeroporto de Beja não tem, precisamente pela ausência de ligações e acessibilidades, nunca poderia ser o aeroporto que iria completar a infraestrutura aeroportuária de Lisboa, mas o aeroporto de Beja tem um conjunto de cidades que não estão aproveitadas. Desde logo, por exemplo, em termos de aviação executiva, 90% do tráfego de aviação executiva que chega ao aeroporto de Beja destina-se precisamente ao litoral e muito desse tráfego para empreendimentos turísticos. E acreditamos que o aeroporto de Beja se pode posicionar numa lógica de nicho para atrair algumas rotas, alguns operadores. Nunca será um aeroporto de grande transporte de passageiros, até pela região onde o mesmo se insere, mas podemos trabalhá-lo numa lógica de aproveitamento. E o aeroporto está a ser valorizado. Às vezes uma ideia errada que a ANA e a Vinci não estão a apostar no aeroporto. Estão a fazer melhorias, estão a melhorar a sua certificação,
estou a melhorar os pisos da pista. Precisamos é de criar uma estratégia de marketing até, enfim... Mas há mais voos ir para Beja ou não? Ou é Vamos preciso ver, também o turismo dar aí mais preciso ajuda? o turismo dar algum impulso. Sabemos que agora os jatos não vão ficar, portanto, no aeroporto de Lisboa, porque o aeroporto de Lisboa precisa desesperadamente de slots para receber rotas e outros voos e, portanto, há aqui alguns nichos de oportunidade que devem ser explorados. O que acontece é que o aeroporto de Beja não tem um plano de marketing, um plano de aproveitamento turístico. Já não é aquele plano que se sonhou em 2010, na altura do sonho e das ilusões dos projetos PIN. Não, esse tempo passou. Agora é um tempo realista, mas temos que trabalhar de uma forma profissional para tentar utilizar o aeroporto, onde as acessibilidades que o Dr. Figueiredo Mendes referiu são absolutamente fundamentais. E, portanto, vai ter desenvolvimentos brevemente sobre essa matéria, é isso? Sim, vamos, dentro do Conselho Consultivo do Aeroporto de Beja, órgão no qual, enfim, que eu integro, vamos realizar, enfim, um estudo através de uma consultora para, de uma forma muito profissional, muito objetiva, tentarmos perceber que oportunidades, porque só um destino turístico que não seja inteligente é que desaproveitaria, pelo menos, a possibilidade de estudar o aproveitamento deste aeroporto. Ainda assim, mesmo sem esse aproveitamento, mesmo sem a ferrovia, pode-se dizer que o turismo alentejo está bem, recomenda-se? Completamente. Repare, fomos o ano passado a região que mais cresceu no mercado nacional, crescemos 8%. O país cresceu nas dormidas de residentes 2%, o Alentejo cresceu 8%. Aliás, o Alentejo, nós temos trabalhado muito este aprofundamento, esta relação, esta afinidade entre os portugueses e o Alentejo. Nós queremos que o Alentejo seja o destino preferido dos portugueses. Como eu costumo dizer, o Alentejo é um destino Está a fazer chique. uma concorrência ao Algarve? Não, repare, em termos de volume, será certamente sempre o Algarve, mas repare, nós estamos a ganhar cota de mercado aos outros destinos, não é? E isso é que é importante. O Alentejo tem um posicionamento de mercado que lhe permite fazer. O Alentejo é um destino trendy, é um destino chique, é um destino hippie chique, é um destino casual, é um destino onde as pessoas se sentem bem, é um destino onde os portugueses encontram as suas raízes, encontram a sua tradição. E isso é muito importante. E a oferta tem crescido. E precisamos que a oferta cresça mais porque, Rosário, 60% das dormidas no Alentejo estão concentradas em 7 concelhos. Precisamos de crescer e crescer melhor. Quando diz que é crescimento, é em receita ou em volume? Hóspedes, em dormidas, em volume. Nós tudo. crescemos mais do que a média nacional. Enfim, o ano passado foi o melhor ano de sempre do turismo nacional, como sabe. Nós crescemos em dormidas e em hóspedes mais do que a média nacional. Mas queremos crescer também do ponto de vista de alargamento da visitação ao território, porque há uma grande concentração das dormidas numa pequena parte do território. E, portanto, vamos também procurar ter um plano que atraia investimentos para zonas mais periféricas do território, mais de interior, para possibilitar ter mais turistas em mais território. E também aumentar os índices de internacionalização do turismo, porque mais campanhas de promoção? Mais campanhas de promoção. Olha, uma delas em Espanha, no mercado transfronteiriço com Espanha, muito à boleia da oportunidade que a nova linha de passageiros vai criar. Temos que fazer mais promoção nos territórios de proximidade da RAI para levar mais turistas para o Alentejo. António Figueira Mendes, para além de turistas, também precisa o Alentejo de residentes. Como é que isso está em termos de população e de necessidade de captação da população para além dos turistas? Sim, esse é um problema. Depois, como se costuma dizer, é uma pescadinha de rabo de boca. Nós precisamos de mais trabalhadores e eu diria que nos próximos... Nomeadamente para o turismo, não é? Exato. Sim, nos próximos 3 ou 4 anos, os projetos que estão neste momento em construção vão precisar de mais 3 ou 4 mil pessoas no Conselho de Grão. Mas depois a questão que se coloca é onde é que vamos pôr a dormir se não pode ser na hotelaria. E, portanto, esse é o grande desafio que enfrentamos neste momento, é o da habitação, que é em Grão, mas é aqui em todo o litoral alentejano. O desenvolvimento que Sines vai ter, Santiago Cacém, enfim, e Odmira e todos esses concelhos, de facto, vamos necessitar de muita habitação aqui no litoral alentejano. E esse é um grande desafio, porque também, enfim, neste momento, praticamente nós, no litoral alentejano, não temos desemprego. E já existem muitos milhares de pessoas a trabalhar que não são naturais desta região e, portanto, para além dos estrangeiros, são também muitas pessoas do Norte e, portanto, temos aqui este déficit da habitação que é provavelmente os piores problemas que enfrentamos
neste momento. E em relação ao turismo, como é que olha para estes números que foram alcançados o ano passado? Isto é mérito de quem e o que é que poderá mais ser feito? Eu diria que é mérito de todos nós, não é? E o grande mérito é, sobretudo, a nossa paisagem, as nossas condições naturais, a preservação que todo este território tem tido ao longo destes anos. Tem havido uma grande preocupação, ao contrário do que às vezes se quer dizer, de preservação deste território. E, portanto, nós temos aqui, de facto, 6 ou 7 grandes projetos turísticos na faixa costeira, mas eles estão muito localizados. Temos distâncias de 14, 15 quilómetros entre um empreendimento e outro. Portanto, não há massificação no nosso território e queremos aumentar a qualidade, de facto. Portanto, nós neste momento estamos numa situação de estabilizar o número de câmaras que temos, porque pretendemos que seja sustentável em termos de ordenamento do território, do ambiente, mas também sustentável do ponto de vista económico, não é? Portanto, os empreendimentos têm que eles próprios não se esmagar uns aos outros, sendo demasiado concorrenciais entre si. Portanto, o nosso turismo é muito diversificado e pretendemos que seja assim. Portanto, queremos estabilizar isto no número de câmaras que temos no PDM, que agora estamos a atualizar, e, portanto, precisamos continuar a ser um destino com grande atratividade. José Santos, estávamos agora a ver umas imagens de uma promoção que fizeram em que diziam que isto agora fica mais verdadeiro, agora é que é um descanso, uma campanha que fizeram para o inverno, para o outono e inverno. Exato. O que é que se pode esperar, efetivamente, de desenvolvimento para o turismo nos próximos meses e a pensar já no verão? Quais são as vossas perspectivas? E considerando também que temos muitos portugueses residentes lá fora que visitam o país no verão, não só para as terras de origem, mas para fazer turismo. Para já, a nossa perspectiva é que vamos crescer. Acredito que o turismo, enfim, com toda a situação, alguma instabilidade internacional, creio que há condições para que o país turisticamente continue a crescer. Crescer é também importante perceber que os resultados e os proveitos têm que se traduzir em melhoria de rentabilidade das empresas e que para os territórios este aumento de proveitos e de receitas tem que também significar melhoria da qualidade de vida das populações. O turismo tem que ser encarado em Portugal, de facto, como uma atividade que melhora a qualidade da vida das pessoas e que contribui para o bem-estar económico e social. E o Alentejo dá o seu contributo no país para esse trabalho. O Alentejo tem uma estratégia muito bem esguisada para os próximos anos. Temos uma aposta muito clara em rentabilizar melhor um conjunto de projetos que temos desenvolvido de criação de ofertas e de redes de oferta, de turismo literário, enoturismo, caminhos de Santiago. Precisamos que esses produtos são produtos territoriais, sejam produtos comerciais que possam atrair negócio para trazer mais pessoas ao Alentejo. Queremos também, como disse ainda há pouco, que os turistas possam visitar mais toda a região, combater a interioridade. Importante que também empresas locais possam participar mais nesse processo de desenvolvimento turístico. O Alentejo é um destino muito exclusivo, um destino high-end, um destino que se afirma muito pela qualidade da sua paisagem, pela sua cultura. Achamos que a cultura deverá ter cada vez um papel mais relevante na nossa oferta turística e temos vários projetos que apontam nesse sentido e o Alentejo tem um trabalho muito interessante também na sua promoção internacional e sabemos que essa promoção toca também muitos portugueses, eles próprios embaixadores e imigrantes, mas são embaixadores do Alentejo lá fora e certamente muitas vezes ajudam a trazer mais turistas para a nossa região. Uma sugestão para visitar o Alentejo que queira deixar ficar? Olha, eu diria o turismo literário, rotas de turismo literário que estamos a trabalhar, o centro interpretativo em Galveias, de um escritor muito conhecido, José Luís Peixoto. Deixava esta sugestão, é um equipamento novo que abriu muito recentemente e que é um bocadinho uma porta de descoberta para um conjunto de rotas que estamos a montar, com o apoio dos municípios, em que podemos também destacar o roteiro Levantado do Chão, entre Montemor e Novo Évora, conhecer o Alentejo e o território pela literatura. É um excelente desafio que deixava para si. O caminho das letras. António Figueira Mendes, uma sugestão para Grândola de visita? Uma sugestão para Grândola? Ou para o Alentejo, mas eu diria que se calhar é melhor Grândola. Sim, mas de facto é uma sugestão. Sim, nós temos semanalmente programas variados do ponto de vista
gastronómico, do ponto de vista do desporto, do ponto de vista da cultura. Nós temos uma biblioteca que todas as semanas tem exposições novas e, portanto, com uma gastronomia muito interessante, e depois todos os outros equipamentos turísticos que existem mesmo no interior, basta não ser na faixa costeira, mas toda a nossa paisagem, as nossas praias, mesmo de inverno. Ainda ontem experimentei estar a olhar para o mar, parecia que estava no verão, e portanto nós temos ricas paisagens, percursos pedestres muito interessantes, e portanto há sempre razões para passar um fim de semana em Grândola, mesmo nesta época baixa. Para passar um fim de semana em Grândola, para passar um fim de semana no Alentejo, pretextos não faltam, não é, José Santos? Não é faltam, só não faltam. procurar e certamente vão encontrar boas sugestões para Sem vir. dúvida. Sim. Têm sempre a oportunidade de ir ao nosso site, www.visitalentejo.pt, e aí podem encontrar todo o conjunto de ofertas, de serviços e de facilidades para uma excelente estadia e férias na nossa região. Muito bem, é só mesmo fazer a mala e vir. José Manuel Ora bem, Santos, nem mais. António Figueira Mendes, muito obrigada pela vossa participação neste Decisão Nacional, e nós chegamos ao final.